Oi, gente, muito boa noite. Cheguei, não estou de rosa. Pois é, eu levei de mato hoje, que eu não vim de rosa. Até gosto, mas nem lembrei, né? Ok. A Barbie que nos desculpe. A Barbie hoje aqui, que está falando com você, sou eu, Glícia Neves, que sou sexóloga. E hoje eu vou ensinar pra você, para suas Barbies. Você sabia que existe um formato lá da vulva, da mulher, que chama Barbie, que é o formato mais ideal, digamos assim, da beleza? Mas, moço do Existe! Céu, eu achei que eu já sabia de tudo, isso aí eu ainda não sabia. Tá vendo? Existe sim. Gente, olha, muito boa noite. Eu acabei de chegar aqui nos estúdios da 98.1 com o nosso programa de toda quinta-feira, Conexão com Intimidade. E hoje a intimidade é comigo, Glícia Neves, e com a Kátia. Kátia é o quê? É coração? Sobrenome. A Regina. Kátia Regina, o coração fatal das mulheres do Tocantins. Não, dos homens. Dos homens, não das mulheres do Tocantins. Mas olha, o nosso... Gente, eu não sabia que hoje era a estreia do filme. E o nosso programa hoje tá... Não, eu sou meio que desantenada. Eu vou te falar, as lojas não tem mais roupa cor-de-rosa pra vender. Ah, é? Eu não procurei Acabou. nenhuma. Gente, o negócio vai para um lado, eu estou indo pelo outro, mas fazer o quê? O importante é você sentir o que eu vou ensinar agora. Muito bem. Certo? É isso que eu tô interessada. Os cinemas estão cheios, lotação, ingressos esgotados. Mas será que 100% das mulheres que estão lá, elas chegam ao orgasmo? Será que... Será? Vamos ver como é que funciona isso. Pois é. Então, o nosso programa hoje vai falar exatamente sobre isso. Como ter um orgasmo. Você que é mulher, que está me ouvindo, já teve, nunca sentiu, nunca ouviu falar, acha que teve ou tem dúvida, esse programa é para você. Porque além de falarmos sobre o assunto orgasmo, vou te ensinar. Hoje vai ter passo a passo para a mulher conseguir chegar lá. Posso pegar meu caderninho? Cadernos apostos aí, caderninhos apostos, para que você aprenda a ter um orgasmo. E olha, gente, vou falar uma coisa. Isso que eu vou explicar para vocês hoje já foi testado, validado por inúmeras mulheres em mais de 17 anos de profissão. Então funciona, elas chegam e é simples e é fácil. E você que está em casa hoje ouvindo pode aprender. Pega o seu radinho, minha senhora, e se tranque lá no quartinho para escutar os... Exatamente, vai dar para colocar o radinho lá embaixo, não, viu? No ouvido, ok? No ouvido. Então, olha só. Pesquisas, né, de uma rede de sex shoppings aí, inglesa, identificou que 80% das mulheres têm algum tipo de dificuldade em chegar ao clímax, em atingir o orgasmo. E como o dia 31 de julho é o dia do orgasmo, vamos falar sobre esse danado, né? E aí, para que você que está me ouvindo também já saiba outra informação que você não sabe. Dia 31 de julho é o dia do orgasmo e dia do que mais? Do meu aniversário. Gente, ela tá pedindo... Vocês não estão entendendo. Ela está pedindo presente ao vivo. Ao vivo, a cores e cheio de prazer. Afinal de contas, eu vou ensinar algo muito importante para as mulheres, né? Esse desconto. Então, por favor, por chegar esse dia, eu resolvi falar um pouco mais sobre esse assunto. E quando eu fui pesquisar mais a fundo sobre dados, né? 80%. No Google tem um número de mais de 1,5 milhão de pesquisas sobre esse tema, né? É assim, em um mês. São muitas mulheres pesquisando sobre algo que elas não sentem, que elas querem saber como sentir. E essas mulheres, onde elas estão? Elas estão entre nós, com a cara fechada, amargurada, cheia de problemas. Então, vamos identificar esses problemas. Exatamente. E vamos começar a colocar em dias aí tudo que o seu corpo é capaz de proporcionar. Então, muita gente ainda acredita que o homem é que dá orgasmo à mulher. Então a gente precisa já interromper, colocar abaixo esse tabu. O homem não é responsável pelo seu orgasmo, tá, minha querida? Você precisa ser responsável por ele. Então, se você está aí em um relacionamento, né? Um relacionamento sério ou não sério ou tal, mas você atribuiu essa responsabilidade ao seu parceiro e acha que ele não faz o suficiente... Já tá começando errado. Tá começando errado. Ele está fazendo a parte dele, que é ele fazer o dele. Você precisa fazer a sua. Você precisa fazer a sua.
Então, por mais que as mulheres, né, naquela vibe da... na questão real ali, do ato sexual, acha que o movimento é o homem que faz, e por ele fazer o movimento, ele é responsável pelo orgasmo dela, ela está também redondamente enganada, rosamente enganada, pra fazer aí, pra brincar com os negócios. Porque, gente, olha, eu tô aqui nos estúdios da 98 e fica no shopping. Pra quem não sabe, a gente tá dentro de um do lado do cinema, e é um aquário. Então a gente vê todo mundo passando aqui com suas roupas rosas. Uns com caras de que chegam ao orgasmo e outros com caras de que nunca ouviram falar. Porque dá pra gente ver pela fisionomia da pessoa, né? Quando tem um casal e um tá com a cara fechada, normalmente a mulher e o homem não, essa mulher tá com problema. Então, bora lá. Ó, primeira coisa que a gente precisa identificar é que essa responsabilidade não é do homem, é sua, tá? E outra questão também extremamente importante é que estamos falando sobre orgasmo e quando vem essa palavra à tona, as mulheres acham que só existe um tipo de orgasmo, que é na penetração. E não é, gente. Porque o orgasmo está associado à penetração. Outro dia eu trouxe 7 possibilidades, né? E inclusive os ouvintes lá de São Paulo me disseram que não conheciam os 7. Pois é, os 7 vocês ainda não conhecem, hoje eu trouxe 9. Minha lista de possibilidades de orgasmo feminino só aumenta. 9 possibilidades de orgasmo. É muito sensível, né? A gente sente... Nós somos uma máquina de prazer, uma máquina de felicidade, uma máquina de orgasmo. E aí, minha querida, minha senhora, se algo está acontecendo na sua vida que esse danado não está funcionando, tá travado, tá precisando aí realmente lubrificar, não é só a relação não, viu? É a cabeça, porque o orgasmo acontece lá. Então, nós vamos iniciar hoje, como o tema é como ter um orgasmo, eu vou falar para vocês quais são as 9 possibilidades e mais no meio do programa eu vou dizer como você faz para chegar ao orgasmo, beleza? Então, papel e caneta na mão, anota aí. Vamos ficar à noite. Olha, se você... Vou ficar a noite toda o quê, Cátia? Não, eu tô pensando. Se você quer enviar sua pergunta para nós, mande através do WhatsApp 984849898. Pode mandar sua pergunta sem vergonha de ser feliz. Nós não vamos revelar o seu nome, mas nós estamos aqui para lhe ajudar. Toda quinta-feira é o momento onde eu abro o meu consultório e você pode fazer suas consultas aqui ao vivo, gente. Olha. Qual é o número mesmo, Glícia? 984849898. E é grátis, viu? Então aproveita, né? Olha só, primeira possibilidade de orgasmo, uretra. Devido a estar cercada de terminações nervosas, algumas mulheres sentem orgasmos quando sofrem estimulação direto na uretra. Lá naquele lugarzinho que sai o nosso xixi. Então, algumas mulheres sentem orgasmo naquela região. Afinal de contas, ela tá ali pertinho do clitóris, pertinho da vagina. É uma região cheia de terminações nervosas. Então, o céu não é o limite para nós mulheres. Segunda possibilidade de orgasmo, seios. Ai, ouça um sussurro, gente, seios. Algumas mulheres, quando estimuladas nos seios, chegam a orgasmos mais conhecidos como os orgasmos de sucção. Tem até alguns aparelhozinhos que você compra em sex shopping, que ele fica fazendo sucção, ou ele dá tipo um choquinho, ou você coloca ali no bico do seio, né? Que para as mulheres que gostam de orgasmos, né? Que sentem, que já se permitiram isso, é extremamente prazeroso. E aí, gente, olha, eu não sei você que está nos ouvindo, se você já conseguiu perceber quando o orgasmo é diferente. Quando ele é através dos seios, quando ele é através da vagina, quando ele é através do ponto G, do clitóris ou outros, né? Que nós vamos falar aqui. Você vai sentir, você vai começar a mapear. Porque tem umas sensações que são diferentes. Apesar de ser orgasmo, quando você conhece seu corpo, você percebe a intensidade diferente. Exatamente. Próximo, terceiro orgasmo. Boca. E não é você gozar na boca dele não, viu? É você sentir orgasmo através da estimulação da sua boca, certo? Do palato, da língua, da garganta. Algumas mulheres sentem orgasmos até quando são beijadas. Sabe aquele arrepio que sobe assim? Você sabe aquele arrepio que sobe assim? Aquele arrepio que sobe assim na hora do beijo é o orgasmo?
Gente, pensa num beijo bom, né? O quarto possibilidade de orgasmo aí das mulheres é anal. Assim como a vagina, o ânus também tem terminações nervosas e proporciona um dos orgasmos mais intensos. Então, quando aquele seu parceiro fica ali querendo, quando você acha que tem medo, quando você associa a anal à dor, é tudo falta de conhecimento, certo? Então, entenda o seu corpo e você começa a ter experiências de prazer com ele, não de dor. O próximo é o orgasmo de combinação ou fusão. Acontece quando mais de uma zona do corpo é estimulada durante o clímax. Por exemplo, clitóris, mamilos, vagina mais clitóris, ânus mais vagina, mais clitóris, dentro de outras inúmeras combinações possíveis a serem experimentadas. Então, quando você tem mais de um tipo de estimulação em terminações nervosas em lugares propícios para o prazer, há uma explosão de orgasmo e você vai sentir ele com muita intensidade. Tá tudo bem aí? Sim. Ou você já está tendo seus orgasmos aqui? Vocês precisam ver a cara da Kátia, gente. Pelo amor de Deus, eu falando aqui, eu acho que ela já está imaginando as combinações, né? Tô dizendo. O próximo são orgasmos de fantasia. É engraçado porque nós, né, em algum momento da vida já passou por esse. E você não se toca que é um orgasmo de fantasia. O que é isso? É quando você não toca em nenhuma parte do seu corpo, simplesmente através da sua imaginação, você chega ao orgasmo. Isso acontece às vezes quando você tá dormindo, quando você tá com saudade, quando você tá com muito tesão, quando você tá carente, né? Então você acaba mentalmente estimulando o seu corpo ali com um pensamento e você chega ao orgasmo. Isso é chamado de orgasmo de fantasia. Então lá já se foram. Conta aí, meu povo. Uretra, 1. Seios, 2. Boca, 3. Ânus, 4. Combinação, 5. Fantasia, 6. Agora vamos para os clássicos. 6. Aí vem. Tá esquentando esse assunto. Esses são menos falados, né? Esses que eu falei agora. Agora vamos para os mais conhecidos, que é o orgasmo vaginal. Vocês lembram que eu iniciei o programa falando que quando a gente fala de ausência de orgasmo, a mulher sempre associa orgasmo à vagina. E o homem também, não é uma questão só da mulher, né? Acaba que acha que só a vagina que proporciona orgasmo. Então, ela tem essa capacidade também, certo? Mas não é uma regra, nós temos outras capacidades. Até porque, gente, muitas pessoas falam sobre... precisa estimular aqui, precisa estimular ali, a vagina só consegue ter o orgasmo por causa do clitóris e por causa, né, de questões emocionais. Eu tenho uma outra teoria. Por quê? Porque existem diversos formatos de vagina e diversos formatos de pênis, certo? Então, para que haja um orgasmo vaginal, precisa ter um encaixe um pouco mais perfeito do pênis com a vagina. Quando você encontra esse parceiro perfeito ali para sua casinha, o negócio acontece, certo? Mas existe às vezes que você vai casar com alguém que aquele encaixe não é perfeito. Então, mas existem outras maneiras. Existem outras maneiras. Então, o vaginal, da forma que você está imaginando, não vai acontecer. Mas você pode usar uma combinação para que ele possa acontecer. Então, vamos começar a tirar aí essa obrigatoriedade do orgasmo vaginal. E pensar em orgasmo como uma sensação experimentada pelo corpo. Não importa por onde aconteça, tá? Então, o próximo é o orgasmo vaginal. A Kátia já está se abanando. Se abanando de calor por causa do nosso tema hoje. Temos também o orgasmo do ponto G, que fica dentro da vagina, mas é uma sensação diferente, porque ele fica mais na entrada da vagina. E aí, às vezes, ele acontece muito quando próximo da uretra, né? Porque como ele tá na entrada... ele tem muitas terminações. E aí, se você estimular os dois, pode ser que ele aconteça. Nós temos o próximo, que é o orgasmo cervical, que serve principalmente para os homens um pouco mais avantajados, porque é um orgasmo do fundo da vagina. Então, observa como a natureza foi, né, perfeitinha nessa questão aí. Você tem um orgasmo no meio, um orgasmo no início e um orgasmo no final, porque você tem 3/3 ali e você pode sentir orgasmo em qualquer lugar da sua vagina. Então, não é só o canal vaginal. Existem pontos ali que dá pra gente potencializar
inclusive com o uso aí da técnica do pompoarismo. E nós temos nessa região aí também o clitóris, que é outro famoso, né? Que depois que descobriram o clitóris, existe a ditadura do clitóris, que só ele serve para dar prazer para a mulher. Que a mulher tem que fazer, tem só que... clitóris, é só no clitóris. É, o botão mágico lá. Gente, então vamos desconstruir isso. O corpo tem muitas capacidades. Se você ficar bitolado só em uma capacidade só, você está restringindo todo o seu potencial. Então, o clitóris, ele tem outra função no nosso corpo? Não. Ele só tem função de prazer. Mas ele não é a sua única fonte de prazer, certo? E é engraçado. Falando em única fonte de prazer, às vezes o casal transforma o marido ou a mulher em sua única fonte de lazer e prazer. E isso vira um peso dentro do relacionamento, porque tudo que o outro faz gera um desconforto emocional, certo? Então, se você tem como seu marido ou sua esposa sua única fonte de lazer e de prazer, tá errado. Tá errado. E eu não estou falando aqui de você ficar pulando cerca, não. Estou falando de você ter vida, de você ter hobbies, de você ter futuro, de você ter aprendizados, de você buscar conhecimento, de você ter algo que seja seu. E não só em função da outra pessoa, porque essa individualidade ela é importante para a manutenção do prazer, gente, para a manutenção do orgasmo, certo? Então, anota esse ponto aí porque ele é importante. E aí, Kátia, com 9 possibilidades de orgasmo, por que que 80% das mulheres têm dificuldade desse negócio? Na minha opinião, sim, é falta de conhecimento. Só pode ser. Não existe outra coisa. É o topo da linha, né? É o topo da lista, a falta de conhecimento. Mas eu trouxe algumas outras questões aqui. Tem mais? Tem mais. Meu Deus do céu, agora tá voando. Não é? Temos outra... Olha que eu corri com o Emerson do estúdio hoje. Outras questões aqui para poder falar sobre por que essa negatividade à vida sexual das mulheres. Por que ainda isso é tudo tão tabu? Por que isso é tudo tão feio de falar, né? Temos tantas políticas públicas para as mulheres, mas nenhuma relacionada à sexualidade. Por quê? Será que a mulher só serve para parir, para botar menino no mundo, para poder amamentar como uma fonte de trabalho, de força, né? De mão de obra? Não, gente. Precisamos viver também. Então, a mulher, quando ela se perde no papel de mãe ou de alguma outra coisa que não é como ser a mulher, ela começa a ficar infeliz. E aí, vamos aqui a alguns impactos negativos sobre a questão da falta do orgasmo. Por que que algumas mulheres não experienciam o orgasmo? Uma é a falta de conhecimento. Você matou em cheio. Conhecimento sobre ela, conhecimento sobre o prazer, conhecimento sobre o corpo, conhecimento sobre o assunto. Então, isso é importante. A outra questão é a baixa autoestima e insegurança. A incapacidade de atingir o orgasmo pode levar a sentimentos inadequados de baixa autoestima, fazendo com que a mulher se sinta menos confiante em relação à sua vida sexual. E isso é tão grave que eu atendo mulheres que estão em um relacionamento e elas simplesmente acabam com o relacionamento porque elas não chegam ao orgasmo. E elas sabem que não está satisfazendo o parceiro e ela não quer falar que ela tem dificuldade. Então ela prefere acabar com aquilo ali. Para você ver como isso interfere na questão da confiança. Certo? E essas mulheres, gente, por incrível que pareça, elas se sentem anormais. Porque do jeito que... feio, né? Porque do jeito que a mídia fala sobre o orgasmo, parece uma coisa tão surreal que todo mundo tem que você tem a obrigação de sentir. Gente, a Barbie tá bem aqui na minha frente. Ai, meu Deus, ela empolgou no figurino. No look, né? No figurino. Eu já vi de Barbie aqui hoje, você não tá entendendo. Oh, Jesus, até desviei do assunto. Deixa eu voltar pro assunto aqui. Porque o Pelé saiu direto da tela do cinema, tá aqui na minha frente a personagem. Outra questão porque o orgasmo desaparece das mulheres é a insatisfação com o relacionamento. A falta de orgasmo pode levar a mulher a uma sensação de insatisfação no relacionamento, principalmente quando ela não entende o que está acontecendo e acaba jogando a culpa no parceiro do tipo, ele não me proporciona prazer. E essa insatisfação gera nela também sentimento de inferioridade e de raiva. E ela quer punir aquele parceiro porque ele não é capaz de proporcionar algo que ela quer
tanto porque ela escuta falar que é maravilhoso. Não sabe ela que não é um problema. E aí ela precisa ouvir a nossa rádio aqui e saber que isso é uma responsabilidade dela e não do parceiro. O próximo aspecto é a redução do desejo. A frustração com a dificuldade em chegar ao orgasmo leva essa mulher a ter uma outra disfunção sexual, que é da falta de desejo. Porque se ela não chega ao ápice, ela fica com preguiça daquele negócio. Então ela não deseja nem fazer. E quando faz, por ela não ter desejo, ela não chegar ao orgasmo, ela não lubrifica. E por não lubrificar, ela sente dor na relação. Ou seja, por ela não chegar ao orgasmo, ela se afasta de qualquer tipo de contato íntimo e acha que o problema é pontual. Ou é porque eu não tenho desejo, ou é porque eu sinto dor, mas ela dificilmente associa que é por causa da falta de orgasmo. Então, é algo realmente que dificilmente fica só uma questão, só um problema. Né? Você tem falta de orgasmo, é só isso, todas as outras funções estão funcionando. Dificilmente é assim. Quando um dá peteco, os outros também acabam acabam sofrendo o impacto da falta de orgasmo. O próximo problema é o problema da comunicação. A falta de orgasmo pode levar a dificuldade de comunicação no relacionamento, já que a mulher pode ter também dificuldade em expressar os seus desejos, dificuldade em falar para o parceiro que ela tem, que ele tem, ou que eles têm um problema, ou que ele não consegue fazer. E aí, por essa falta de comunicação, ela faz o quê? Finge, porque ela não quer falar sobre o assunto. Certa vez eu atendi um casal, eles estavam juntos há mais de 20 anos. E você não vai contar isso pra mim. Vou contar. Mais de 20 anos. E aí estavam ali naquele, né? Ela já tava pedindo divórcio e eles vieram fazer terapia. Eles nem sabiam o que era terapia. 20 anos de casado, assim, mas nunca tinha escutado falar. E aí eu atendo casal separado. E essa mulher lá, ela convicta que ela não queria mais, não, porque ele teve muita oportunidade, porque o casamento é isso e aquilo. Aí um belo dia, né? Como é um processo, não é? As pessoas não contam tudo em um dia só. Ela vira pra mim e fala assim: olha, 20 anos de casado, eu nunca cheguei ao orgasmo e ele não sabe. Falei, você sabia isso no início? Não, mas depois que eu comecei a buscar conhecimento, eu descobri que eu não chegava ao orgasmo. E ele não sabe. E ele achando que estava abafando no relacionamento. Certo? Então são questões simples, mas assim, ela já estava... Mas 20 anos... 20 anos. Ela fingindo, digamos assim. Ela sentia prazer, porque quem não chega ao orgasmo ainda é gostosinho, né? A penetração, mas não chegava lá. Sim. Então era frustrante, tinha vezes que não queria fazer. Opa, sou o garanhão. Achava que estava arrasando na cama. Não, gente, 20 falta anos de tempo, comunicação. Depois de 20 anos, essa mulher vira pro marido e fala assim: olha, eu nunca cheguei ao orgasmo com você. Ele vai achar que é uma mentira dela. Ou ele vai se achar um lixo quanto um homem. Sim. Porque é muito tempo para a pessoa estar ali em algo que não está bom e não fazer nada. Pois é, exatamente, isso é verídico, tá? Outra questão que atrapalha o orgasmo é a ansiedade e o estresse. A preocupação constante em não conseguir atingir, ou em o meu desempenho, ou ele vai procurar na rua, eu preciso ser a melhor nisso, leva a mulher a não sentir prazer e, consequentemente, não chegar ao orgasmo. Eu queria entender por que as mulheres não se entregam, né, ao ato sexual como tem que ser, cara. É tão melhor, é tão mais prazeroso. Já nós vamos falar sobre isso. Né? Mas assim, se eu pudesse resumir tudo em um único problema, eu diria mental. Porque a forma como ela pensa, a forma como ela sente, a forma como as crenças têm, os traumas, tudo é mental. Certo? E isso faz com que ela não se entregue. E se ela não se entrega, como que ela vai chegar lá? Não vai rolar nada. Não vai rolar. E aí é onde vem as culpas, os medos, as inseguranças, aquela mulher que é extremamente insegura, né? Ou ciumenta, e ninguém sabe o motivo. Tá? E um dos motivos é esse. Próxima questão, porque as mulheres têm dificuldade em experimentar o orgasmo, é o distanciamento emocional. É a diminuição da conexão e da intimidade entre o casal. Por qualquer motivo, briga. Por qualquer motivo, grosseria. E aí os casais aprenderam a moda agora que é ficar de mal. E quando vão conversar pelo WhatsApp, como é que o orgasmo vai acontecer em uma situação dessa? De tensão, de estresse o tempo todo. É engraçado porque, acho que eu estava conversando com alguém ontem sobre isso. Você como mulher, você não gosta de certa situação, certas coisas, né? Aí você faz o quê? Você emburra.
Aí Sim. o marido chega pra você e fala assim, o que foi? Nada. O que foi? Nada. Mas não diz o que tá te incomodando ali. Exatamente. E ainda fica com raiva, porque ele pergunta Sim, só sim. 2 vezes, né? Para de me perguntar que eu não tenho nada. E se ele não pergunta, ela fica com raiva porque ele não perguntou. Então é difícil, gente. Quando o diálogo não acontece, não vai existir uma solução. Não vai existir uma solução. Então, relacionamentos maduros, por mais difícil que seja a conversa, precisa acontecer. Precisa haver o diálogo, né? Precisa. E é aquela conversa onde não há o julgamento do sentimento do outro. Eu preciso entender porque o outro está se sentindo daquela forma. Mas eu não posso julgar porque ele está se sentindo daquela forma. Porque no meu julgamento eu não vou deixar o outro falar. Eu já vou dar explicações. E não é isso que vai fazer a coisa funcionar. A gente quer chegar no núcleo do problema. Sim. Né? Então, se a mulher chega para o parceiro e fala, eu não chego ao orgasmo, eu acho que você não é carinhoso, você não tem preliminar, vai direto ao ponto. E aí ele começa, ao invés dele ouvir isso e entender o que ela quer, ele fica, não, mas eu fico meia hora, eu te chamo para fazer aquilo, você não coloca... Aí ele vai ficar pontuando. Isso não é diálogo, é acusação. É um puxando de um lado e o outro do outro. Sim, acusação mútua não gera solução. Certo? Então precisa haver diálogo, gente. E diálogo é, primeiro de tudo, saber ouvir. Ouvir sem julgar. Próximo aspecto que dificulta demais o orgasmo das mulheres é a insatisfação com a própria vida. Você sabia disso, Kátia? Né? Porque se a mulher não se, em primeiro lugar, não se amar, ela não vai conseguir amar ninguém, nem ser feliz em lugar nenhum, em ocasião nenhuma, né? Sim, e orgasmo é uma experiência de prazer. Se ela não tem prazer na própria vida, como é que ela vai ter prazer no sexo? Não tem como, gente. Nós não somos uma máquina. Então, 100% das mulheres que eu já atendi até hoje, que tiveram aí suas dificuldades em relação ao orgasmo, não tinham uma vida orgástica, não tinham uma vida prazerosa. Elas cumpriam tarefas, elas cumpriam funções na vida, mas não tinha prazer em fazer aquilo. Então não tinha orgasmo. Então, é por isso que quando eu falo aqui, eu iniciei o programa ouvindo, né, meninas? Falando sobre a individualidade, é porque precisa. Na maior parte das vezes, essas mulheres viviam à sombra do parceiro. Era tudo para aquele homem, tudo para aquele parceiro. Ela não tinha uma identidade dentro do relacionamento. Como é que eu vou sentir prazer se eu não existo? É do jeito que ele gosta. Elas meio que se anulam para evitar certos conflitos, mas nisso ela morre em vida. Claro. E aí onde não tem prazer, não tem orgasmo. Não tem vida. Não tem vida. Ela faz de conta que é a esposa, ele não é uma esposa feliz, então consequentemente também não proporciona prazer para ele, mas ambos estão ali representando um papel na sociedade. E aí tá tudo bem, vamos aplaudir esse casal, porque é lindo e maravilhoso sofrer juntos. Pros outros, né? Sofrer juntos ainda é uma coisa, né, complexa. Então, gente, você que está em um relacionamento, não importa se é de 1 mês ou de 15, 20, 30 anos, se está infeliz, busca ajuda, busca terapia, entenda os processos internos. Onde tá o problema. Isso. E olha, uma coisa também que eu posso falar com segurança, o problema nunca vai estar no outro, sempre vai estar em você. Então, ao invés de você botar o dedo na cara e falar, é por que você não faz isso, ou por que você é assim, faça uma autoanálise. Olhe para dentro e veja o que está em você que está projetando aquilo no outro. E aí a gente começa a fazer as mudanças necessárias. Inclusive, quando a pessoa faz essa autoanálise, é quando ela busca ajuda. Porque ela percebe, meu Deus, tem muita coisa em mim que eu ainda não conheço. E sozinha eu não estou conseguindo. Certo? Então fica mais fácil quando ela tem ali umas 3 horas de conversa, você consegue pontuar coisas que ela tinha 10 anos em busca e ela não conseguia. Porque o profissional ele tem um olhar treinado para isso. Próximo aspecto é a autoimagem, a autoexpressão da identidade sexual. A dificuldade em alcançar o orgasmo faz a mulher se sentir desconectada da sua própria sexualidade e inibida da expressão de falar e de sentir prazer. Eu atendi uma mulher que ela falou assim, que ela tinha vergonha até quando o namorado, colocava a mão na perna dela em um lugar público. Ela tinha receio, ela tinha vergonha, ela se travava, ela fechava. Ali ela já fechava até a fisionomia. Ela disse que entre 4 paredes ela conseguia se soltar. Mas se tivesse alguém, ela travava. Então, assim, mas ela não chega ao orgasmo. Sim. Então, essa expressão da sexualidade dela é travada como está, A mente dela.
Então, nada é separado, gente. Tudo é junto. E não vem você achar que, eu tenho um problema sexual, ninguém vê, ninguém sabe. Não é assim que a gente faz? Por isso que as mulheres empurram tanto com a barriga, porque é algo que fica ali, entre quatro paredes. Nem o marido sabe, só ela sabe. E ela acha que é imperceptível. Que ele vai morrer com ela. E não vai. Porque a pessoa que está infeliz sexualmente vai ser uma mãe pior, uma esposa pior, uma funcionária pior, uma empresária pior, uma mulher pior na sociedade. Porque ela vai estar cheia ali de irritação, de nervosismo. Tudo pra ela vai ser um caos. De impaciência. Exatamente. Então, a sua falta de prazer sexual não fica só ali no quarto. Ela sai, ela vem para a sociedade. Ela toma vida. Ela toma vida. Ela faz com que você manifeste ela nas pequenas coisas que você faz, a sua insatisfação com a sua própria vida. Outra questão é o isolamento. O isolamento social. Algumas mulheres, por não chegarem ao orgasmo, por ter algum tipo de dificuldade, muitas vezes até provocado por um trauma do relacionamento e não sexual, relacionamentos ruins, elas se afastam. Elas, como é que eu posso dizer? Elas se isolam realmente da própria sexualidade, com medo. Exato. Entra dentro do seu casulo e fica quietinha ali. E aí, para ela romper esse ciclo, é muito mais difícil. É muito mais sofrido, eu acredito. Também. Sofrido também. Porque é ela com ela mesma ali naquele casulo, sem... E como ela não está em envolvimento afetivo e sexual, ela não confronta o problema que ela tem. Sim. Então, na cabeça dela tá tudo bem, mas não está. Ela já entrou em isolamento justamente porque não estava bem. E o fato dela não confrontar o problema faz com que ela fique isolada cada vez mais. E aí é aquela questão da avalanche, né? E procurar soluções inadequadas. A insatisfação com a vida sexual pode levar algumas mulheres a buscarem aí soluções inadequadas, como recorrer a substâncias, comportamentos de riscos para tentar lidar com os sentimentos de frustração e desconforto. Eu já escutei uma vez a pessoa falar assim, não, na hora H lá eu tomo umas pingas que fica tudo mulher? Certo. Sim. Eu falei, cara, não vai ficar tudo certo. Não sabe nem o que tu tá fazendo ali com essas pingas todinhas na cara. A consequência vem, né? A conta chega. E algumas mulheres, por conta desse sentimento de inadequação, elas fingem, elas se especializam na conquista, elas se especializam em proporcionar prazer para o homem, mas ela mesma não sente. Né? Então elas ficam naquela parte superficial de um relacionamento. Se o relacionamento avançar mais um pouco, ela não sabe o que fazer com aquilo. Porque ela não tá acostumada a se entregar. Ela está acostumada a seduzir, sim, a fazer esse homem ficar apaixonado por ela, a fazer ele chegar ao orgasmo. Mas na hora que chega, na hora que é uma coisa mais afetiva, ali, ela não consegue lidar com isso, né? E aí, quando é uma pessoa especial, eu já atendi mulheres nessa situação. Quando é uma pessoa que ela julga especial, ela fala assim, agora eu preciso resolver, porque eu não sei. Como é que vai ser? Eu já passei dessa fase da sedução, e agora o que vai ser? Porque depois que passa a fase é tudo mais normal. Sim. E agora? Agora precisa ter algo mais consolidado, precisa ser uma relação prazerosa. E quando eu falo relação aqui, é relacionamento prazeroso, não só o ato sexual em si, certo? E você fingir algum tempo é uma coisa, gente. 20 anos fingindo, vida, né? Gente, é dor. Impressionado. Né? É dor. Então vamos falar, tá com o seu caderninho aí? Já eu vou te dar aqui o checklist para você chegar ao seu primeiro orgasmo. O que fazer para o orgasmo acontecer? Mas antes disso, eu quero que você entenda, gente, porque a maior parte do orgasmo, para que ele possa acontecer, passa pelo conhecimento. Não é pela masturbação, como as pessoas falam. É pelo conhecimento. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e os orgasmos do universo. É isso. E conhecimento não é masturbação, tá? Então, fique a dica aí. É outro departamento. É outro departamento. Não vai adiantar você se especializar em siririca e você não entender sua própria cabeça. Isso aí não é interessante, tá? Então, os principais aí tabus e preconceitos relacionados à sexualidade feminina, que faz, ó, aquela ali já teve o dela hoje, tá com um sorrisão. Né? Que faz com que as mulheres se distanciem do prazer e do orgasmo. Primeiro tabu: ignorância e falta de educação sexual. Somos ainda ensinadas a
cuidar dos outros e não de nós. Existe mesmo. Então, enquanto tivermos nessa sociedade onde a mulher se especializa no outro, mas ela não é especialista nela mesma, vamos continuar com esse tipo de problemas sociais e sexuais, porque eles são juntos, né? Outra questão aí dos tabus é o estigma da sexualidade feminina. Achar que a sexualidade da mulher é inadequada, é imoral, né? Que existem barreiras, que mulher pode, não pode, que homem pode. Esse tipo de pensamento acaba atrapalhando o nosso prazer. Porque por mais que você fale, eu não penso desse jeito, mas você tem uma herança mental, uma herança de memória. Em algum comportamento, se você não trabalha isso, você vai ter aquela trava lá, certo? Outra questão é o papel da mulher na sociedade, né? De saber quais são o papel principal da mulher, a função dela, qual é o papel do homem, a função do homem. Então, será que a mulher pode ir durante a conquista ou não? Ela fica aqui, ela pode ter uma ação, uma iniciativa na cama ou não. Esse tipo, as mulheres têm dificuldade disso, para não parecer vulgar. Sim, mas aí eu ia chegar aí, mas mesmo porque se ela tomar iniciativa, o lado machista, né, do parceiro ali já vai dizer, você aprendeu isso aonde? Né? Como é que é isso? O que é isso? Então, assim, já tem esse lado machista do homem nesse aspecto, né? Sim, e aí é onde cabe o diálogo, porque esse relacionamento, ele teve um início. No início é tudo muito mais fácil. E é tudo muito mais fácil. Então a mulher, ela começa a perceber essas reações do homem, e o que ela faz? Ela vai ficando quieta, ela não vai falando, ela não quer contrariar, ela quer um relacionamento, ela é carente e ela vai se anulando. Isso, depois de um certo tempo, vira um peso para ela. É onde ela começa a querer fazer alguma coisa e não consegue. Certo? Então, gente, olha, todo relacionamento, desde o início, ele já dá indícios dos problemas que tem, da forma como o outro pensa, dos valores que o outro tem. Você precisa começar a filtrar essas questões, porque senão, lá na frente, vai ter problema. Vai dar BO. Outra questão é o medo do julgamento e a vergonha. Muitas mulheres se sentem, né, julgadas, envergonhadas, inclusive quando estão grávidas. Sim, porque quando a mulher está grávida, todo mundo sabe que ela teve uma relação sexual. Se ela tem, dependendo da forma como ela foi criada, como a gravidez foi falado para ela, ela tem vergonha de estar naquele estado. Não é uma coisa tão natural assim como as pessoas imaginam. Então, só quando você entra na alma da mulher, que é o que eu faço, você vai percebendo tantas nuances assim, tão sutis. São sofrimentos, essas mulheres estão sofrendo. Elas se afastam da vida doida, elas se afastam do prazer, do orgasmo, vivem uma vidinha assim, sabe? Como você falou assim, numa ostra ali, fechadinhas. Mas por quê? Porque esses pormenores, essas dificuldades, a gente não fala abertamente. Porque elas vão colocando na caixinha, né? Colocando Sim. na caixinha. Chega uma hora que não cabe mais nada na caixinha. Sim. E aí que se dá o BO. Né? Pressões sociais também, influência religiosa, né? O sexo, o prazer é pecaminoso, é impuro, você não pode fazer isso, tem que fazer só aquilo. Você ouve líderes religiosos, eu já ouvi uma na internet que falava que se a mulher tiver algum tipo de manifestação, gemido, sussurro, tudo isso era coisa errada de se fazer, que ela ia ser condenada. E as mulheres frequentam aquela igreja daquela mulher que está fazendo isso. Então, a própria líder é uma frustrada sexual e ela ensina o que para as lideradas? Frustração, certo? Por isso que quando as pessoas falam sobre educação sexual na escola, eu tenho um certo receio do sentido exatamente desse. Professores frustrados vão passar suas frustrações para os seus alunos, porque a gente fala das nossas experiências. Então, para que essas pessoas estejam preparadas para educar de alguma forma, elas precisam resolver seus próprios traumas e dificuldades sexuais, senão não vai funcionar. A gente vai ficar bem pior do que o que já tá, né? Certo? Outra questão dos tabus aí é o tabu relacionado ao próprio corpo da mulher. E agora, com a estética íntima, tem a vagina perfeita, o clitóris perfeito, a bunda perfeita, a cor perfeita, tudo é perfeito. Tudo fabricado, né? Sim, tudo fabricado, né? As unhas da Kátia fabricadas, gente. A minha não, ó. Meu Deus do céu. Mas é isso. E se você quiser atingir esse padrão, não tem como.
Não tem como. E dependendo da cabeça dessa mulher, se o homem fala alguma coisa lá, né, pra ela, em um momento íntimo, ou mesmo faz algum tipo de comentário Ali acabou sobre a sexualidade ou sobre uma posição que ela tá, acabou o mundo para aquela mulher. E olha, eu já ouvi isso demais em consultório. Às vezes você tem a mulher tá com um namorado que é um pouco mais ousado e ele tem uma determinada fala com ela, ela se sente insegura e ela quer fazer aquilo só para dizer que ela pode. E o que ele tá falando não faz o menor sentido. E aí quando ela vai, que ela traz essas dores, eu falo, minha filha, você precisa estudar mais, porque seu namorado tá, ó, fora da casinha e tá fazendo você ficar... Olha o jeito mais que você está. Sim. Porque ele aprendeu em alguma coisa, ele ouviu em alguma coisa, ou ele assistiu a alguma coisa, sim, e ele achou que aquilo era realidade, ele quer fazer aquilo com ela. Então tá faltando o que fazer na cabeça de muitos homens aí também, gente, pelo amor de Deus. Né, Glícia, que nem sempre não. O que acontece lá nos filminhos, lá nas historinhas, aquilo lá é fictício, tudo aquilo que não existe, gente, não existe. Não queira chegar lá em casa, na sua casa e falar, não. Agora vem, faça, gema daquela, daquela mesma forma, fique naquela posição, vamos fazer tal coisa. Ah, pelo amor de Deus. Mas isso é uma realidade e as mulheres se sentem pressionadas a fazerem aquilo. Sim. Principalmente quando elas têm medo de perder o parceiro. Oh, meu Deus. Porque aí elas se submetem a coisas que elas não querem fazer na intenção de permanecer naquele relacionamento. E elas permanecem. A que custo? Frustradas. Sofrimento. O custo é o sofrimento, uma vida de sofrimento. Eu acho que é um preço muito alto para ter um homem do lado. Eu também. Né? Então, pelo amor de Deus, bora acordar para a vida aí, mulherada. E por fim, um dos tabus é a falta de representação e discussão na mídia. Porque, como eu falei, né, a gente estava falando sobre stand-up da outra semana, todas as experiências sexuais eram de mulheres que chegam ao orgasmo, não tinha frustração ali. Sim. Então, tudo que você vê nos filmes, nas novelas, né, são todas felizes, as mulheres são todas felizes sexualmente falando. Sim. Mas a vida real não é aquela. Essa mulher que está aí do seu lado, meu amigo, você que está me ouvindo... Ela é de carne e osso. Não, e pode ser que ela esteja frustrada exatamente agora com a vida sexual dela, mas ela não tem coragem de falar. Porque não é como nas novelas. Não é como nos filmes eróticos que você assiste. Nas novelas, principalmente, é tudo muito rápido, né? A pessoa quer fazer sexo, tá ali e ninguém vai no banheiro, ninguém limpa. Não, chegou, tá na boate, ele esbarrou, pronto. Não tem preservativo, é um sexo limpinho, sem, né? A pessoa nem assanha o cabelo, é um negócio diferente. É um sexo sem falar. Nada. E outra, sempre os dois chegam ao orgasmo. É um sexo extremamente prazeroso para as duas partes. E a gente sabe que aquilo não é real. Então, se você quiser aquela perfeição sexual ali, fique só assistindo, não vai fazer não, que você vai se dar mal, tá bom? Ó, então o mais importante dessas questões que nós falamos é você buscar conhecimento, falar com o seu parceiro e buscar tratamento, certo? É o mais importante. Ok, Glícia, eu nunca cheguei ao orgasmo, eu tenho dificuldade, o que eu preciso? Busque conhecimento, mas conhecimento de qualidade. Vai assistir pornografia e dizer que está buscando conhecimento, não, porque não é, tá? Então, busque conhecimento, busque conhecer seu corpo. Quando eu falo, gente, de conhecimento, não é só você buscar fora, não, é dentro. Entender você, entender os seus limites, entender o seu corpo, entender quais são as suas frustrações, quais são os seus anseios. Eu atendi uma jovem uma vez, que segundo ela já estava numa idade que tinha que não ser mais virgem, ela era virgem, ela tinha 20 e poucos anos. E ela estava num desespero tão grande que ela queria, porque queria ter sentir alguma coisa e fazer sexo. Mas ao mesmo tempo, ela me chega com essa demanda, ela queria ter uma experiência sexual prazerosa. Ok, uma demanda bem válida. Mas a gente foi trabalhando tantos outros aspectos, essa era uma menina extremamente ansiosa. Ela passava uma imagem de forte o tempo todo, mas na verdade ela era extremamente frágil. A imagem dela afastava as pessoas de se aproximarem do coração dela. Ela queria uma experiência sexual como? Só genital com genital é muito fácil. Sim. Mas do jeito que ela estava querendo uma experiência sexual, ela tinha que se abrir para a vida. Aí eu não sei como está agora, mas eu sei que ela se abriu para a vida durante o processo. Né? Ela chegou, ela só vestia preto. Ela só usava roupa preta.
Era uma forma dela se defender das pessoas. E aí depois ela começou a trabalhar tudo isso. Não, ela se transformou, virou uma outra pessoa durante o processo. Muito bem, dona Cris, você só está de parabéns. Obrigada. Gente, eu sou a melhor, eu sei disso. E aí, né, nessa transformação interna, agora ela estava preparada para ter a primeira relação sexual. Sim, né? Depois de um trabalho. Porque ela estava sendo ela estava sendo real. Ela não virou um personagem para tentar agradar alguém ou para... Não, é só até aqui, vou colocar um limite, né? Então, esse limite que a gente quer colocar muitas vezes no externo, a gente precisa colocar dentro. Você precisa saber qual é realmente o seu limite. E agora vamos para a parte que eu sei que vocês estão aí até agora. A Kátia já pegou aqui o papel dela, é uma folha de 1 metro, para anotar o passo a passo de o que fazer para a mulher chegar ao orgasmo. Eu vou falar... Assim, vou me defender aqui. Embora eu não precise desse ensinamento, mas eu vou anotar para quem precisa eu saber explicar. Sim, eu sei que você passa. Você está aqui em vários programas também. Você coloca aí seu pitaco em todo mundo. Vai que, né? Você pode, por favor, ajude as outras mulheres. Então, gente, a primeira coisa que você precisa fazer para ter um orgasmo é livrar-se das expectativas e ansiedade. Bingo! Livrar-se das expectativas da ansiedade. Quando eu tive a minha primeira relação sexual, que eu cheguei ao orgasmo da primeira vez, eu não sabia o que era um clitóris, o que era uma vagina, o que era um pênis, o que era prazer, o que era... Eu não sabia o que era. Eu só queria ter uma experiência, porque eu tinha decidido e mentalmente eu estava pronta para ter aquela experiência. E foi a melhor experiência da minha vida. Mas eu não tinha expectativa, porque eu nem sabia o que era. Por onde começava? Então, muitas vezes... pelo fato das mulheres lerem demais, né, buscarem informação demais e inadequadas, elas criam uma expectativa sobre como é o orgasmo. E como ela não tem aquela sensação que ela leu, ela se frustra. E aí ela acaba comparando. E muitas vezes ela já chegou ao orgasmo, mas não foi igual ela viu lá. Aí ela não sabe. Então, primeira coisa que você precisa fazer, olha, pega seu HDzinho aí de orgasmo, joga tudo fora. Deleta tudo. Livre-se dessas expectativas, dessa ansiedade. Segundo aspecto, me livrei disso, ok? Vou começar do zero, eu tô querendo sentir prazer, não tem informação nenhuma. Segundo aspecto é relaxar. Gente, não tem como você chegar ao orgasmo tensa, com a cabeça cheia de problema, de preocupação, de frustração, de ansiedade, de medo, de nervosismo. Não tem como. Você precisa estar relaxada. Relaxada, não é só o corpo relaxado, tô relaxada e a cabeça tá tensa, não. É a mente relaxada para que o corpo relaxe. Sem relaxamento, o orgasmo não vai acontecer. Ele até vem aquela onda que vai subindo e aí a cabeça vai e corta, para por aí. Então, ao contrário do que a gente vê, né, nos filmes, nas mídias, aquela coisa, aquela tensão, porque é uma tensão ali para um sexo acontecer, na vida real a gente precisa ter relaxamento. Quanto mais relaxada você está, mais você sente prazer. Porque um corpo relaxado, ele experimenta prazer com todos os sentidos. Ele experimenta prazer por todos os poros. É diferente de um corpo tenso. Um corpo tenso não vai chegar ao orgasmo. Então, o segundo aspecto aí é relaxar. O próximo aspecto é se conheça. Explore seu corpo. O autoconhecimento é muito. E não é só o genital, viu, Kátia? É o corpo todo. Como está o seu corpo? Você ama o seu corpo do jeito que ele está? Você acha que tem alguma coisa que você pode fazer para ele melhorar? Você precisa fazer as pazes com o seu corpo para que ele possa te proporcionar prazer. Só isso. Porque o corpo está programadozinho lá, ele é uma máquina de prazer. Então, se você não atrapalhar com a sua mente, ele sabe o que ele precisa fazer. É isso que você tem que fazer. Conhecer seus limites. Então, conheça você internamente, depois explore o seu corpo. Gente, olha, explorar o corpo, fica nua na frente do espelho, olhe para sua coloração, se admire. Olhe para o seu corpo, olhe para o seu bumbum, mas não é com aquele olhar de julgamento que normalmente a gente faz, né? Não. Ai, meu bumbum caiu, ai, minha estria, ai, que não sei o quê. Em algum momento da vida a gente se olha desse jeito, né? Hoje eu tô mais gordinha aqui, hoje tô mais gordinha. Mas é aquele olhar neutro. Não importa como o seu corpo está, se você está 5 quilos a mais ou 5 quilos a menos, ou se deu estria por causa da gravidez, se o peito caiu, não importa.
ame o seu corpo do jeito que está, porque aí ele vai começar a te proporcionar prazer. Ele vai trabalhar, né? Ele vai estar livre para o prazer. E aí depois você começa a fazer o que você quer, todas as suas intervenções estéticas. Agora, você deixar de sentir prazer porque você acha que você não está com o seu corpo adequado, anota essa aí. Todo corpo é adequado para o orgasmo. T-O-D-O. Todo corpo é adequado para o orgasmo. Uma pessoa que não tem uma perna, ela goza do mesmo jeito. Caiu os dentes, goza do mesmo jeito. Ficou de cadeira de roda, goza do mesmo jeito, gente. Tá tudo ali, é só acionar o botãozinho. E o botãozinho é na cabeça, porque todo o corpo está ativado para o orgasmo. O próximo aspecto é interessantíssimo. Quando ela vem assim, gente. Não, é sério, as mulheres pouco fazem, mas é fazer contrações. Porque nós somos ensinadas a vida toda a não olhar para a vagina, não pegar na vagina, não tocar na vagina, não se masturbar. Ou seja, você e vagina são inimigas. Sim. De vez em quando vocês fazem ali uma tréguazinha, né? Mas normalmente a mulher é inimiga da própria vagina. Não muita coisa não, você parou ali no semáforo no seu carro, contração ali, ó, enquanto o semáforo tá fechado, sim. tá contraindo ali, ó. Então, esse processo de você lembrar da sua vagina, de você contrair essa musculatura, primeiro que vai irrigar sangue, já vai trazer uma coloração para ela diferente, você já vai achá-la mais bonita. Segundo, que vai gerar conexão mental com o seu próprio órgão de prazer. Então, para o orgasmo acontecer, eu preciso olhar para minha vagina e falar obrigada. Valeu! Obrigada por todos os orgasmos que você vai me proporcionar. Obrigada por você se abrir literalmente para a vida, para o prazer. Obrigada por você ser geradora do prazer e da vida. É você olhar para ela e agradecer coisa que você nunca fez na sua vida, né? Porque normalmente você vai xingar, vai falar que ela é feia, vai fazer uma depilação forçada, sentindo dor. E acabou, você não olha pra ela, você não elogia, você sempre vai olhar pra ela com um olhar de que tem alguma coisa errada no meio das suas pernas. E não tem nada errado lá não, gente. O erro tá na sua cabeça, na sua forma de enxergar a vida, tá? E aí, por fim, você pode usar alguns acessórios também para estimular ainda mais essa região, como os bullets, como o bullet com contração, porque você vai estar, além de trabalhando também, percebendo como é a vibração próximo daquele local. Então você vai estudar o seu corpo através das sensações. Porque uma vez que você se toca, uma vez que você coloca um vibrador lá, uma vez que você percebe, uma vez que você ama a sua vagina, você está no caminho do prazer. Porque a mulher que faz isso, ela vai sentir prazer em tudo que ela está fazendo. E aí depois você vai começar a mapear essas questões internas com o sentimento. E você vai levar tudo isso para a cama quando você estiver com o parceiro. Então é assim que o orgasmo acontece. Oi, eu pensei que era a Maria, não, a Maria Vitória. Eu falei, a censura chegou, deixa eu mudar aqui o assunto. Hoje é aniversário da Maria Vitória. Tá fazendo 6 aninhos. Beijo, filha! Eu falei que eu ia falar parabéns pra você aqui na rádio. Parabéns, Maria Vitória. Aí ela falou assim, mamãe, então hoje, por ser meu aniversário, eu posso entrar no estúdio? Eu falei, não, hoje o tema é um pouco delicado, você não pode entrar lá. Ela, não, eu falei, não, mas de vez em quando eu posso olhar lá e dar um beijinho? Eu falei, pode. Hoje ela não veio nem na hora, não. Estamos no final do programa. Mas ela foi orientada porque era um tema delicado. O que é um tema delicado? É um tema que não é próprio para a sua idade. Quando você tiver idade, a gente conversa sobre isso. Mamãe vai te ensinar tudo que você quiser, meu amor. Né? Mas ainda não é o momento. Então, ela tá ali quietinha. Então, esse, gente, que eu falei aqui agora é o passo a passo para o orgasmo. Então, eu vou falar agora só, né, sem explicar mais o passo a passo. Livre-se do passo a passo para o orgasmo. Livre-se das expectativas e da ansiedade. Relaxe. Se conheça internamente. Conheça todo o seu corpo e conheça a sua vagina. Faça as pazes com ela. Ame a sua vagina. Admire, elogie, reverencie mesmo, porque sem ela você não era mulher, né? A gente tem os homens aí que buscam pela feminilidade, mas o que falta neles para serem mulher? Uma vagina. Então ela é o seu órgão aí que se te torna mulher, então você precisa ser muito grata a ela por existir. Próximo aspecto é contrações para poder você gerar
vida naquele lugar que há muito tempo você simplesmente ignora que ele existe. E usar algum artifício, que pode ser a sua mão ali, utilizando de uns movimentos circulares, de uma massagenzinha na sua vulva, no clitóris, nos grandes lábios, nos pequenos lábios, ou um bullet. Esse é o passo a passo para você experimentar o prazer. E se você fizer isso várias vezes, você vai entender seu estado mental, você vai entender seu estado emocional, você vai entender seu estado energético. E aí, quando você estiver com o seu parceiro, você traz aquele estado de volta à tona. E um estado onde você amou sua vulva, onde ela está irrigada de sangue, onde você está totalmente livre de expectativa e relaxado, o que vai acontecer? Só correr pro prazer. Orgasmos, gente, orgasmos. É assim que você chega lá, certo? Eita, já foi? Já, eu tô aqui, eu falei, opa. Foi, ainda bem que não foi precoce, né? Viu? Aí o orgasmo, ele é desse jeito. É muito preparo para 5, 10 segundos de prazer. É muito preparo. Então, nós não vamos entrar aqui nas questões de como há a transformação do corpo, porque isso é irrelevante. Se você fizer o que eu te falei, você vai saber que você chegou lá. Porque você vai estar feliz com toda a descoberta que você teve, desde o seu preparo até o momento do seu ápice, tá bom, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham uma quinta-feira de muitos orgasmos por aí. Vamos começar a ter orgasmo na nossa própria vida, certo? Vou ficando por aqui. Um beijo, Kátia. Um beijo, Glícia, até quinta-feira que vem. Até quinta-feira que vem. Então, as mulheres que têm dificuldade de orgasmo, não fica nessa não, minha querida. Busca ajuda. É simples, é fácil. Olha... Não se feche. Não se reprima. Não se reprima. Né? A terapia sexual, ao contrário das outras terapias, é a terapia que tem um resultado mais rápido, em menor tempo, porque ela é muito pontual. Então, você que passou 20 anos sem chegar ao orgasmo, você não vai passar 20 anos para poder chegar nele, não. É mais rápido, tá bom? Então, um beijo no coração, fique com Deus. Parabéns, filha, te amo. Viva Maria Vitória. Até a próxima. Tchau.